Você já se perguntou por que Satanás tão desesperadamente queria o corpo de Moisés após sua morte? Esta pergunta pode parecer perturbadora ou até mesmo bizarra, mas está profundamente enraizada nos relatos bíblicos. Moisés, uma figura imponente na história, liderou os israelitas das algemas da escravidão egípcia até a entrada na Terra Prometida. Ele foi o condutor dos 10 mandamentos, um farol de esperança e fé, mas o que aconteceu após sua morte foi chocante. De acordo com a Bíblia, Deus repousou Moisés em um local não revelado. No entanto, um evento peculiar se desenrolou, uma altercação feroz entre o anjo Miguel e o diabo sobre os restos de Moisés. Este não é um conto inventado, mas uma referência do livro de Judas, versículo 9, onde o arcanjo Miguel e Satanás disputam seriamente pelo corpo de Moisés. Este cenário levanta mais perguntas do que respostas, então vamos nos aprofundar nos eventos bíblicos que cercam a morte de Moisés e essa disputa peculiar. Moisés, o homem que liderou os israelitas para fora do Egito, que recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus e que guiou seu povo em direção à terra prometida, estava agora à beira da morte. Sua vida foi repleta de encontros extraordinários, revelações divinas e milagres poderosos, mas pouco antes de entrar na terra prometida, ele cometeu um erro muito sério que quase lhe custou seu ministério. Deus especificamente pediu a Moisés para falar com a rocha para que a água jorrasse e os israelitas bebessem, mas infelizmente, devido à pressão dos israelitas, Moisés, com raiva, se voltou para o povo e disse: "Devemos sempre trazer água para vocês beberem." Embora esta declaração possa ter parecido inocente, teve consequências muito sérias. O primeiro erro de Moisés foi usar a palavra nós em vez de dizer Deus. Era o poder de Deus que traria a água e não de Moisés. Ao dizer nós, significava que Moisés atribuía algum nível de poder a si mesmo. Em segundo lugar, Moisés golpeou a rocha quando Deus havia realmente dito para falar com ela. Imediatamente depois disso, Deus disse a Moisés que ele não entraria mais na terra prometida por causa de seu erro. Pense sobre isso. Você consegue imaginar tudo que Moisés passou apenas para perder no final, depois do qual ele morreu. O livro de Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6 narra o evento da morte de Moisés. Diz assim: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor, e ele o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Este trecho nos diz que Moisés morreu na terra de Moabe, conforme as palavras de Deus, e então, em um ato misterioso e divino, Deus mesmo sepultou Moisés. Esta é uma ocorrência incomum na Bíblia. Deus, o Criador do universo, pessoalmente se envolvendo no sepultamento de um homem. Não é comum ouvirmos falar de Deus realizando um sepultamento. Este ato de intervenção divina significa o vínculo especial que Moisés compartilhava com Deus. Moisés não era apenas um servo do Senhor, ele era um amigo, e nessa amizade vemos um ato notável de amor, respeito e honra. Mas então, surge uma pergunta: por que Deus escolheu enterrar Moisés em um lugar secreto? Por que a localização de sua sepultura foi mantida oculta do mundo? A resposta a esta pergunta nos leva a uma exploração mais profunda da sabedoria de Deus e dos planos astutos de Satanás, onde encontramos Miguel, o arcanjo, e Satanás trancados em uma disputa feroz. Não aqui na Terra, mas nos reinos celestiais. Esta não foi uma simples discussão, mas Satanás veio para reivindicar o corpo de Moisés. Sua audaciosa investida é encontrada com resistência por ninguém menos que Miguel, o arcanjo. A Bíblia não nos fornece todos os detalhes desta confrontação celestial, mas sabemos que Miguel, firme em seu dever divino, resistiu à reivindicação de Satanás. Miguel, um arcanjo de grande poder e autoridade, permaneceu firme em seu terreno. No entanto, ele não repreendeu Satanás em seu próprio nome ou poder, em vez disso, ele disse: "O Senhor te repreenda." Aqui vemos a humildade e a sabedoria do arcanjo Miguel, que reconhece que o poder de repreender Satanás vem apenas de Deus. Pode-se perguntar por que um ser celestial como Satanás estaria tão interessado nos restos mortais de Moisés. O que ele poderia ganhar possuindo o corpo de um homem que já havia falecido? Primeiramente, há uma chance de que Satanás quisesse impedir que Moisés ressuscitasse ou fosse assumido para o céu. Satanás pode ter erroneamente assumido que Deus planejava levar Moisés para o céu,
assim como Elias ou Enoque. No Evangelho de Mateus 17, Moisés aparece com Elias no Monte da Transfiguração com Jesus. Satanás, sendo o adversário astuto que é, pode ter tentado impedir isso de acontecer ao tomar posse do corpo de Moisés. Outro motivo importante pelo qual Satanás queria o corpo de Moisés é porque Satanás provavelmente queria usar o corpo de Moisés como um objeto de idolatria para os israelitas. Lembre-se do incidente do bezerro de ouro em Êxodo 32. Satanás, sabendo disso, pode ter pretendido tentá-los a venerar o corpo ou relíquias de Moisés. Isso teria sido uma maneira eficaz de desviá-los da verdadeira adoração a Deus. Um terceiro motivo é que Satanás, que é referido como acusador em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, poderia querer acusar Moisés de seus pecados passados e indignidade perante Deus. Satanás poderia ter usado os fracassos passados de Moisés, como matar um egípcio, quebrar as tábuas da lei ou golpear a rocha em vez de falar com ela, como base para a condenação. O diabo adora acusar e condenar, e Moisés, apesar de seus grandes feitos, não estava sem pecado. Por último, Satanás pode ter querido zombar do plano e poder de Deus ao apoderar-se do corpo de Moisés. Satanás pode ter tentado reivindicar um troféu de sua vitória sobre o líder e mediador escolhido por Deus. O diabo, em seu orgulho e rebelião, constantemente procura desafiar os planos de Deus. Mas vamos lembrar disso, enquanto a natureza astuta de Satanás não conhece limites, nem a sabedoria de Deus. O poder e a sabedoria de Deus são infinitamente maiores do que os esquemas de Satanás. Mesmo quando Satanás lutou arduamente pelo corpo de Moisés, foi Deus quem teve a palavra final. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados, e seus planos não podem ser arruinados. A astúcia de Satanás não conhece limites, mas a sabedoria de Deus. Deus está sempre um passo à frente, e sua sabedoria e poder excedem muito qualquer coisa que Satanás possa reunir. Mesmo diante da astúcia de Satanás, os planos de Deus sempre prevalecem. Portanto, lembre-se, não importa quão astuto e ardiloso Satanás possa ser, a sabedoria, o poder e o amor de Deus por nós são infinitamente maiores. Além da disputa, há uma lição maior. É uma história que desvendamos hoje, uma narrativa complexa tecida na trama de nossa fé, uma história do líder escolhido por Deus, Moisés, e a batalha que se seguiu por seu corpo inerte. Mas vamos recuar por um momento. Vamos olhar além da batalha, além dos motivos de Satanás, e encontrar a mensagem maior escondida dentro desta história. Primeiro, é um lembrete da importância da verdadeira adoração. Os israelitas caíram repetidamente na armadilha da idolatria, quer fosse o bezerro de ouro ou a serpente de bronze, eles foram facilmente desviados da adoração ao único Deus verdadeiro. O potencial uso indevido do corpo de Moisés como objeto de veneração destaca a luta, nos lembrando de manter nossa adoração focada apenas em Deus. Segundo, é um testemunho de que a graça de Deus se estende além de nossas deficiências e que seu amor é mais forte do que nossos fracassos passados. Finalmente, esta história serve como um lembrete vívido da necessidade de resistir às tentações de Satanás. Satanás é astuto, ardiloso e usará qualquer meio para nos desviar do caminho de Deus. Mas, como Miguel, o arcanjo demonstrou com fé e o poder da palavra de Deus, podemos resistir a essas tentações. Vamos lembrar a história do corpo de Moisés não como uma batalha horrenda, mas como um testemunho da proteção e orientação duradouras de Deus. É um testemunho que continua ressoando, nos lembrando da importância da verdadeira adoração, do poder da redenção de Deus e da necessidade de resistir às tentações de Satanás. Se você gostou do vídeo, por favor deixe um like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino de notificações para sempre ficar atualizado sobre novos conteúdos do nosso canal.